septiembre, el Bitcoin será una moneda legal en nuestro país, junto al dólar. Usar Bitcoin no es obligatorio. Tendrás la opción de pagar y cobrar con Bitcoin o dólares. Todas las transacciones en efectivo, los precios, los salarios y las pensiones seguirán siendo en dólares. Tendrás la opción de usar gratis la wallet del gobierno para hacer transacciones en Bitcoin o en dólares, a cualquier hora y sin comisión. También puedes usar cualquier otra wallet para tus transacciones. Con nuestra wallet, recibirás un bono en Bitcoin equivalente a $30 para tu consumo. Tendrás la opción de pagar en dólares o Bitcoin desde tu celular, sin tener que tocar dinero o firmar vouchers. Y quien te cobre tampoco tendrá que tocar dinero ni tarjetas, ni pagar comisión por la transacción. También tendrás la opción de enviar y recibir remesas a cualquier hora, sin comisiones. Usar Bitcoin es fácil y es opcional. Gobierno de El Salvador. Oh, yeah! 16 horas e 28 minutos, bloco 698.575 na blockchain. Porra, quase 700 mil. Quarta-feira aí, dia 1º de setembro, mês aí que tem uma semana, né, exatamente, a gente vai ter aí o primeiro experimento de Bitcoin vindo de cima para baixo. E, né, lembrando, amanhã a gente conversou com o Moritz, amanhã vai sair esse programa, mas, enfim, hoje vamos, né, vamos de hoje, Ivan. Tá aí? Você tá mudo. Desculpa, tava mudo. Sejam bem-vindos, Renato Moedo e Alan Schramm. Os dois jeitos são bonitos. Cara, que bom receber vocês de novo aqui. Bem-vindos. Que prazer. Cara, a gente pode começar... A gente quer falar do livro que vocês estão lançando aí agora, a nova edição. Tem novos temas, a gente quer saber o que vocês editaram, o que vocês colocaram de coisas novas, o que vem pela frente. Mas antes, vocês podem escolher. O cardápio a gente pode falar... é a mesma coisa, na verdade, né? El Salvador e esse texto que saiu na verdade não é um texto oficial do FMI, né? É um texto de um cara que trabalha no FMI, que ele tem um blog no site do FMI, e ele escreveu sobre... Ele já fez alguns textos sobre stablecoins e criptomoedas, enfim, e Bitcoin de maneira indireta. E esse último, ele tentou falar ali de mandar um recado indireto aí para El Salvador, falando sobre países adotando Bitcoin como moeda de curso legal. E agora, dia 8, a gente vai ter a oficialização disso, né? A implementação disso. Como você está vendo isso, Renato? Que nível de animação você está vendo ao livro, isso? Não, o livro a gente fala depois. Vamos começar com o El Salvador e FMI. Eu não esperava. Tipo assim, não tinha nenhuma expectativa que a fase 5 fosse ocorrer antes do meio da fase 4. Aquela divisão das fases que o cara identificou em 5 fases, aquilo ali aconteceu como foi previsto. Existia uma fase de curiosos, existia uma fase de especuladores, existia uma fase de empreendedores. A gente está na fase das corporações, das grandes corporações disputarem quem vai comprar Bitcoin primeiro. A próxima fase, que é a última, é quando os governos vão disputar quem vai comprar mais Bitcoin, porque é o colateral supremo. Provavelmente vai ser a única maneira de você fazer comércio internacional, você comprovando que você tem saldo, você fazendo transações de quantidades grandes de valor, com baixíssimo custo de transação. Não vai mais ter um navio carregando barras de ouro, como se fazia 200 anos atrás, e ninguém vai confiar, como era 100 anos atrás, que você vai dar um papel dizendo que eu dou tesouro a você, já que até os Estados Unidos e 99% dos países que prometeram não entregaram. Tem, inclusive, vários artigos aí, o Saylor no Saylor Series, ele diz quantos países, eu não lhe pergunto nem instituições, mas quantos países, se você deixasse ouro em um banco qualquer, você chegaria hoje lá e tem. Porque no Japão não teria, na Alemanha não teria, na França não teria, na Espanha não teria. E aí ele começa a enumerar. E tipo assim, nem nos Estados Unidos, se você colocasse num cofre privado, barra de ouro lá e voltasse, mesmo que o banco existisse, legalmente você não ia ter mais ouro lá, mesmo que você chegasse antes e pagasse adiantado o pagamento do cofre. Então, a mim me parece inevitável.
que existem aí. Eu não defendo essa tese de que é inevitável que o Bitcoin vai ganhar o mundo, como o Peter, como a galera fala aí. Eu acho que, na minha opinião, dizer que alguma coisa é inevitável é uma argumentação marxista, é arrogância fatal. Eu acredito que os comunistas podem vencer, inclusive eles estão avançando muito rapidamente, com passaporte de vacina, com engenharia social, com monitoramento, com CBDC, com proibição de dinheiro físico, com todo tipo de disponibilização de nossos dados sem nenhuma autorização judicial para qualquer órgão público. Eles estão avançando, eles podem vencer. Inclusive, se passar o passaporte de vacina, se passar a CBDC, a gente vai estar aqui a 1 milímetro do passo final, que é você ter que logar para acessar a internet. Ou os caras têm autorização legal de monitorar o que você vê e o que você ouve 24 horas por dia. Aí acabou. Você não vai precisar nem mais monitorar a internet, porque ele vai estar vendo o que você vê e ele vai estar ouvindo o que você ouve. Mas voltando à sua pergunta, eu acredito que é um grande passo. O El Salvador não tinha se comprometido a comprar nenhuma quantidade significativa do Bitcoin, só que aí nos últimos 15 dias ele já anunciou que vai ter um trust de até 120 milhões, né, para administrar a grana que seja arrecadada em Bitcoin. Eu acho que esse é um grande passo, mas é um passo mais simbólico. O Bitcoin não vai ser adotado em massa em El Salvador. O Bitcoin vai ser adotado em massa entre os países e vão ter fiats lastreadas em Bitcoin na hora que 4, ou 5, ou 6, ou 10, ou 20 países seguirem esse caminho. E seguirem esse caminho atraindo as pessoas de valor. Essa semana, o pessoal do Visão Libertária meteu um vídeo do cara que tomou uma multa de $400 mil, $400 mil. Se o cara cria leis de destruição das pessoas que são ricas, você vai continuar num lugar desse, você vai deixar de ser rico. Você tem que passar aí onde você é bem tratado. E os bitcoinheiros, as pessoas que querem se manter livres, elas vão buscar os lugares onde eles sejam melhor tratados. Embora isso seja o tópico do próximo livro, não desse. Essa é a minha opinião. Inclusive, a conclusão do FMI, eu concordo totalmente. O Bitcoin ameaça a existência do FMI e a estabilidade da ordem econômica internacional. Ele tem toda a razão. Só que os motivos são falsos. Ele ameaça a estabilidade porque hoje a ordem econômica e financeira mundial é uma ordem criminosa, em que os amigos do rei têm acesso a todo o dinheiro, a toda a riqueza, e os que não são amigos do rei pagam 10 vezes mais de juro e têm 10 vezes menos retorno da capitalização. O Bitcoin vai inverter isso. O caso do Gordinho, que rodou mais de $2 bilhões no Pix dele em menos de um ano, que roubou o ladrão, né, que o próprio Ed Macedo denunciou ele, que ele roubou dinheiro, mais de 20 pastores pegando dinheiro do dízimo da Universal e dando pro Gordinho. Como é o nome? Inclusive era o negro que tava faltando na foto da XP, né? Como era o nome do Gordinho? Gleidson? Como era o nome do cara? Gás, o Gás, né? GAS. Da XP, né? Eu fosse juiz, eu dava 100 anos de prisão ao Gleidson, só pelo dinheiro que ele roubou da Ed Macedo. A Ed Macedo ontem denunciou 20 pastores que tiraram dinheiro do dízimo da igreja para dar ao Gleidson. Né? É isso. Caras como o Gleidson, caras que tiverem atitude, que empreenderem, que assumirem riscos e esforços, vão virar bilionários, e bilionários que se negarem a aceitar a realidade que é o Bitcoin vão deixar de ser bilionários. Podem, inclusive, parar na sarjeta. Essa é a minha opinião. Inclusive, viu, lá na mesma linha do que o Renato vem falando, o Bitcoin foi projetado justamente para uma única aplicação, ser um dinheiro soberano, né? Porque todo o mau dinheiro que surge, todo esse mau dinheiro que está circulando aí na nossa sociedade, ele perverte todo o tecido social. Por isso a gente sempre frisa, tem muito claro isso no livro, que o Bitcoin foi feito para ser imune à diluição, controle de capitais, jurisdições, expropriações e a censura. E apesar de todos esses cenários desanimadores, só para concluir nessa questão, o Bitcoin ele corrige a perda de esperança que resultará em menos abuso. Não quer dizer que vá ser a salvação final, mas ajudará ele servirá de trampolim para muitas outras coisas. Vamos ver se o preço do Bitcoin vai interferir na venda. Vocês já viram que o preço do Bitcoin interfere aqui na audiência, né? Se o Bitcoin estiver bombando, a audiência é 4 vezes maior. Se o Bitcoin estiver derrotando, é 4 vezes menor. Ano passado, é que vocês também mudam esse perfil da audiência. Quando eles sabem que vocês estão vindo. Mas, tipo assim, em geral. Mas o determinante para esses canais aí é se o Bitcoin tá bombando. A gente vendeu 8 mil unidades no ano de halving, que é um ano de meia bomba. Vamos ver esse ano se os topos continuarem entre 48 meses de diferença. Se os fundos continuarem. Inclusive, o Corona Day não chegou nem 20% ao que foi o fundo do ano anterior. Até hoje, os bitcoins vão ter fundos e topos a cada 48 meses, entre 47 e 49. Vamos ver se em dezembro, se em janeiro, o Bitcoin está a 150, 200 mil dólares, se não vai bombar mais a venda desse livro, o pessoal dá de Natal para os parentes. Vai todo mundo comprar o livro em dezembro, comprar o Bitcoin a 200 mil dólares, depois ver ele a 60, né?
A tendência, acho que igual a esses Bom timing. topos e fundos, eles irem afunilando, né? E, tipo... Menos volatilidade. Reduzindo a volatilidade. Mas sim, tem topos e fundos. Vai ter, ou seja... Ou não, hein? Bom, não dá pra dizer que é inevitável, né? Como a gente falou. Mas uma coisa é certa, né? Enquanto os bancos centrais continuarem imprimindo dinheiro, o Bitcoin não tem limite, né? Tem isso. Isso Nominal. Isso, com certeza. O Bitcoin não tem como... O Bitcoin não tem como ganhar valor real indefinidamente, porque o valor real das coisas é limitado pela possibilidade de geração de riqueza e pela realidade física do mundo. Agora, em termos nominais, o Bitcoin não tem limite, porque as moedas podem se desvalorizar infinitamente, né? Por isso que se diz que o parâmetro serão as citadelas, né? Onde ocorrerão micro e hiperbitcoinizações, mas não que vai ocorrer no âmbito global. O que é o processo que já está praticamente se formando com vários bitcoins aí, bilionários, tentando viabilizar projetos de pequenas cidades para que se tornem cada vez mais soberanas. E a partir daí, o valor real você vai sentir no dia a dia, lá nas próprias citadelas, dos valores dos produtos e serviços que serão comercializados lá. Pois é. Sim, inclusive uma coisa mas vocês não veem no futuro as primeiras citadelas... Perdão, fala, Ivan. Não, eu ia falar se talvez as primeiras citadelas não serão as cidades que vão surgir por novos projetos de mineração, ou seja, cidades que vão surgir a partir de novos polos de geração de energia focados em mineração de BTC e que a partir daí vão contribuir com uma migração de pessoas e de uma indústria para essa nova região. Mas fala aí. Meio que isso já acontece no polo lá de mineração de nióbio, praticamente ali uma mini citadela, onde tem escolas, tem produtos, serviços, tudo que funciona, tem uma micro-região. Tudo em torno de uma única economia que gira em torno ali, que é a extração de nióbio. Tanto é que diversos países mantêm pequenas colônias ali dentro. Isso mesmo, praticamente isso vemos nesse sentido, mas para a questão do Bitcoin vai ser mais ou menos parecido. Eu não sei, eu não consigo imaginar essas citadelas surgindo e se desenvolvendo na velocidade suficiente para suplantar os Estados-nação comprando Bitcoin. A Raixa é a questão. Eu acho que cidadela é coisa de daqui a 20 ou 30 anos. A nossa ideia inicial era fazer um livro. Acho que a hiperbitcoinização acontece antes. É isso. A nossa ideia era o seguinte: fazer um livro. A nossa ideia era fazer o Black Pill, era fazer um livro explicando como é que ia ser os 10 ou 20 ou 30 anos de guerra, de como é que você vai sobreviver com os estados se desesperando e usando o poder deles qualquer exercício de poder, você perde. Se você ficar gritando toda hora com seu filho, seu grito não vale mais porra nenhuma. Tanto é que a mãe, quando não manda mais porra nenhuma, diz: vou falar pro seu pai, não é isso? Por quê? Porque ela falar não adianta mais porra nenhuma, que ela já falou 10 vezes, não é isso? Quando o pai e a mãe que não grita, olha pra você já, calma, que se ele abrir a boca eu vou me fuder, não é isso ou não? Uhum. Qualquer uso do poder reduz o poder. Com o seu filho, com o poder. Agora, os estados, quando eles perceberem que eles estão sendo acuados, que o Leviatã vai morrer, ele vai usar a violência ao limite. Isso aí você não tem a mínima dúvida. A gente queria fazer um livro Black Pill, como você sobrevive a isso. Como você sobrevive aí, tendo residências múltiplas, offshore, tudo, explicando. Só que não tinha mercado para isso. A gente escreveu o Red Pill para falar do presente, do mundo de hoje. Qual é a engenharia social? Por que eles estão botando na sua cabeça que é para você inventar para sua filha ser uma vadia, pra você mandar ela pro Tinder, dar para 200 caras estudando merda, que não vai qualificar ela em nada, para depois ela procurar um marido com 40 anos, que ela não tem mais fertilidade nenhuma. Não é isso? O que o governo ensina você que é para você se endividar, que é para você fazer concurso, para você fazer 10 faculdades, não é isso? Todas as mentiras. Por que manda você comer trigo, comer essas merda para você ficar efeminado? Esse livro é sobre tudo isso. Por exemplo, o criador mesmo, um cara que popularizou essa expressão Red Pill, é um cara chamado Rollo Tomasi, não sei se eu vou falar, que é um cara que explica, inclusive, o framing, as regras de ferro lá, como é que você lida com mulher. Por exemplo, esse Rollo Tomasi, por exemplo, ele acredita que o domínio feminino da nossa sociedade adveio das mulheres passarem a ter controle da fecundidade. Isso é uma absoluta mentira. Isso aconteceu 30 anos antes das mulheres adquirirem controle da fecundidade. As mulheres passaram a ter maioria na sociedade e passaram a ter maioria em voto e tudo mais, em decorrência de políticas de infiltração e subversão comunistas.
Lacax, todos esses caras, aconteceu há 100 anos atrás, isso já foi planejado, como esses pedófilos foram infiltrados na Igreja Católica também por décadas. E tudo isso a gente fala no livro, com fontes e tal. O objetivo do Red Pill é o cara entender o presente. Esse Black Pill é um ambiente Muito de 10 a 20 ou 30 anos que nós vamos ser caçados como animais. 10 vezes pior do que foram os judeus. Porque na época do judeu não tinha uma câmera pra cada pessoa, né? O cara, pelo menos, podia jogar a identidade fora, pegar a identidade do cara e fingir que era outra pessoa. Agora não vai ter isso. Você não vai mostrar a identidade em lugar nenhum, porque vai ter reconhecimento facial, de voz. Se você ficar 15 minutos sem ser ouvido, o cara já vai levantar a antena. E o último livro, que seria o Orange Pill, seria como é que é a realidade no Ancapistan. Quando os vagabundos, as gangues, os bandidos já tiverem deixado de existir, né? Porque o funcionamento de um mercado de aposta descentralizada de morte hoje seria uma coisa, você ia exigir que o cara fosse servidor público e tal, porque você precisa, inclusive, do oráculo. E como é que vai ser quando não tiver mais oráculo? Quando não tiver mais diário oficial, não tiver mais base de dados de quem tá morrendo, não tiver mais cancelamento de CPF? Só que, pra gente chegar no final da trilogia... Mas as pessoas que estão assistindo a gente não entendem esse conceito ainda, Renato. Tenta dar uma explicada do que se trata. Por isso que é exatamente isso que eu tô lhe dizendo. A gente precisa que pessoas leiam e entendam o Red Pill. Porque se você não entender o que é KYC e EMELO, você não vai entender qual a finalidade de você fazer um offshore. Se você não entender que existe uma ameaça de Bitcoin ser criminalizado, o que é imposto de patrimônio, como é que isso foi feito na Espanha, nos Estados Unidos, na Argentina, na Bolívia, você não vai entender o que você vai fazer quando chegar essa ameaça aqui. Então, tipo assim, a gente tá Inclusive, a galera pode procurar sobre a teoria das bandeiras, que explica tudo isso aí. É isso que eu tô dizendo, Racha. É isso. O Red Pill é um retrato de hoje. Por exemplo, se eu chego para um tio meu, para meu pai, para minha mãe, e digo assim, mãe, o Bitcoin é imperativo moral. Ele não entende que ele botar dinheiro em ações, ele comprar um imóvel na esquina, ele está financiando o crime. Ele está sendo tão bandido, ou até moralmente inferior ao Toffoli, ou ao Faquinha, ou qualquer um desses caras. Porque ele está financiando a decisão dele, está dando mais poder para essas pessoas fazer o que eles quiserem. Desculpa, que novidades é que tem aí a segunda edição? 40% mais páginas e 40% menos erros. Até Bitcoinheiros na primeira edição estava escrito errado, bicho. Bitcoinheiros estava escrito errado. Isso não. Vocês toda a edição falam, não escrevam isso, não escrevam isso. Até isso estava escrito errado. Tem 40% menos erros e 40% mais página. Tem CBDC, tem NFT, mostrando porque que o NFT é mais uma espécie de lavagem de dinheiro, os usos potenciais disso. Tem falando mais de engenharia social, de energia, a questão da energia foi muito discutida. Não tinha Saylor, não tinha Elon Musk, não tinha nada disso há 2 anos atrás. Tinha gráfico de 2018 no livro. Muito bom. Tem até a parte do grande reset, né? Como é que isso dará na vida das pessoas, a questão do ECG, que agora estão querendo implementar na questão do Bitcoin. Como o Vitalik Buterin do Ethereum fez uma entrevista recentemente para, acho que foi o New York Times, dizendo que a mineração de POS é melhor do que POW, explicando como tudo isso aí são estratégias de engenharia social justamente para manchar a imagem do Bitcoin. Aí todas essas questões aí a gente trata. Valia um livro novo com a quantidade de conteúdo que vocês colocaram agora. Sim. Mas é um livro novo. A questão é que se a gente lançasse um livro novo, a galera que gastou 10 ou 20 ou 50 reais para adquirir online não ia acessar de graça. A gente mudando lá a edição. Todo mundo que comprou o antigo acessa de graça o novo. É porque a Amazon permite você ir mantendo atualizado o livro na versão Kindle, que inclusive eles ainda estão atualizando ainda a cloud. Para algumas pessoas atualizaram a capa, mas o conteúdo ainda está sendo atualizado. Mandou e-mail para eles perguntando como é que anda a situação. Eles falaram que demora um pouco mesmo para fazer a atualização do conteúdo. Inclusive, essa versão também, essa edição também contou também com patrocinadores. Podemos fazer aqui um jabazinho da galera aqui? O jabá? Claro. Os caras meteram dinheiro e a gente voltou para comprar os livros. Foi a galera da Rispar, que faz parte da hold da QR Capital. A Rispar, eles trabalham com a parte de empréstimo colateralizado em bitcoins. É a única plataforma aqui no Brasil onde você pode pegar em reais, deixando lá o colateral em Bitcoin. Tem o pessoal da StakeBit, que já participou de 2 entrevistas aqui no canal do Bitcoinheiros. Teve o pessoal da P2P Trading, que é uma plataforma brasileira de compra e venda de P2P. Teve o Mises Capital, que ele falou também que te dá, que também faz pequenas doações de satoshi lá pro canal de vocês. Ele também recentemente fez uma aposta com o Samidana, que aí depois que ele parece que fez os cálculos,
Ele viu que ia dar merda e acabou arregando. Foi na questão do preço do Bitcoin, que ultrapassou o tipo de valor antes da data que eles tinham estipulado. Mas aí o setor jurídico de Samidana parece que pediu para ele cancelar a aposta, porque viu que ia dar merda. Tem um pessoal também da Serious Money, que trabalha com a parte educacional de derivativos. Lembrando que eles não pegam o seu dinheiro, você que tem que estudar lá e aplicar as estratégias. Teve o pessoal aqui também da Mundo dos Óleos, que é um Bitcoin, né, que também patrocinou livros também, que vende óleos, vegetais e de essências. Teve a All Time da Exchange, lá de Mica. Teve também a Essential Intelligence, que é um outro Bitcoin que trabalha com a parte de inteligências de mercado, toda a parte tecnológica, painéis, trends, radar. E teve também um escritório de advocacia, que é Bender Nascimentos, Advogados e Associados. Toda essa galera contribuiu comprando grandes quantidades de livros para estarem distribuindo entre seus clientes. E sem contar também que tivemos também o grande prefácio do Guilherme Bandeira, né? Que já teve até... Porra! Já teve até entrevista aqui com vocês. O prefácio dele ficou muito foda. Ele postou recentemente, agora pela manhã. Lá no Substack deles. Eu li. Muito bom. Não li ainda. Ele é muito bom, o Bandeira. Chama Só Vamos Sobreviver por Causa do Bitcoin. Pessoal, se você quiser buscar aí pra ler, Só Vamos Sobreviver por Causa do Bitcoin. Dá até depois você passar o link também. Esse negócio do fatalismo... Não, ia perguntar onde é que se pode comprar o livro, em que formatos. O físico ainda não tem, né? Só o digital. Onde é que se pode comprar? Os dois, teve um pequeno atraso na plataforma da Amazon, que até botei até como um aviso aqui para avisar aqui através da live, que foi até semana que vem eles vão estar atualizando a plataforma deles, tanto a versão digital quanto a física, porque eles demandam tempo para atualizar. Mandei também e-mails para eles para também estarem atentos a isso, porque eles fazem atualização automática. Mas eles também pedem que enviem um e-mail a eles também para saber como está o andamento. Justamente para que o livro, a versão digital, se torne dinâmica, para quem já comprou material possa estar sempre recebendo atualizações e que tem um físico vai ter que recomprar novamente. E as vendas esse ano serão tudo feitas através da Amazon. Não terá mais venda diretamente com a gente, justamente porque o custo logístico da parte lá dos Correios aumentou. E sem contar também o dólar que está muito alto. E aí inviabiliza para muitas pessoas que vão comprar o livro. Agora mesmo, o livro estava até ano passado R$50. Agora na plataforma da Amazon, às vezes atualizado para R$78. Tudo isso fruto da desvalorização do real, que é esse lixo, né? A versão física. E lá na versão Kindle, você pode comprar por R$25. Qualquer pessoa, não precisa nem comprar um Kindle, é só baixar o app lá da Amazon do Kindle e baixar com R$25 você vai ter acesso ao livro. Como e vocês fora falaram, se tiver edição 3, né, atualiza também. Né, por exemplo. Isso mesmo. E o Audible? Vai sair que dia, Alan? O Audible, eu estou vendo aqui ainda com um dos usuários, um dos leitores que nos procuraram para vai fornecer o serviço dele gratuitamente para tá narrando o livro e também disponibilizar lendo também no canal no YouTube também, o Audible. Hoje mesmo já combinei com ele, foi o... Pode falar, não. Uma coisa também que tem nessa edição, que na edição passada era meia página, agora tem umas 20 páginas, é a questão de OPSEC e as possibilidades de herança, os trade-offs que existem, né? A última vez que eu vim aqui, a gente falou do trilema, né? Do trilema de velocidade, custo e segurança. Existe um trilema também na hora que você vai fazer seu OPSEC, né? Que também é velocidade, praticidade, custo e segurança. E a gente discute, inclusive, várias estratégias de herança, de sucessão, tudo isso é discutido. Porque o pessoal, muitas vezes, diz, o Bitcoin é uma coisa que você não tem como botar a mão. Aquele vídeo que popularizou hoje lá do The Good Wife, né? Isso não é uma coisa muito real. E, na verdade, o Bitcoin é o único bem que você pode levar com você no caixão, se você quiser, né? Ele é tão irreal, você tem tão pouca posse dele, que ele é a única coisa que você morrendo, você pode levar com você, né? Você não tem posse, né, do Bitcoin, jamais. Né, no final das contas. Porque você acaba distribuindo para todos os Bitcoins. Você pode excluir os outros. Não, você tem as chaves, você não tem a posse física, mas você tem as chaves que lhe dão acesso a uma coisa. Se essa chave não for passada a ninguém, não existe mais na memória e registrada em lugar nenhum, ela foi com você, né? Pra onde você for, não sei, seja lá pra onde você for, pra cima, pra baixo, pro lado, pra lugar nenhum, ela vai pra onde você for, não é isso ou não?
Exato. Se existir mediunidade aí, negócio de mesa girante, pode voltar, né? Se você quiser devolver aí, tiver, né? Aí vai ser um bom teste. Eu só vou acreditar no dia que os caras conseguirem uma chave privada do além. Aí eu acredito. Não, é Uma sessão o. Pô, mediúnica, psicografado, BC1. o Ralph Finney tá congelado, né? O Ralph Finney tá congelado. Na cama de E ele. criogenia, né? Porra, Tem empresa e especializada tendo. Imaginando que o cara pode ter na cabeça a chave pra muito Bitcoin. De repente é um incentivo pra, pô, vamos ver se a gente consegue trazer o cara de volta. Tem um incentivo econômico, tem um estímulo. Você lembra né? quando a gente falou isso lá no passado? Existe incentivo para destruírem também a Alcor, que é onde está guardando a cabeça do É cara. verdade, os bitcoinheiros têm incentivo, é verdade. O Na pessoal não verdade, quer inflação. tipo assim, o estímulo maior é de recuperar, porque se você recuperar só pra você. Se você destruir ele, valoriza todo mundo diluído. O problema de Olson, não é isso? Que os benefícios diluídos, os benefícios concentrados, né? Exato, por isso que a gente tem que destruir aquela merda. Começar a estudar criogenia. É lá no Arizona, eu sei, Vou estudar medicina, é bem difícil, né, imagino. Conseguir trazer Não, o mas cara de vamos ver. volta. Vamos Parece ver. até que o Tá Walt Disney também tá lá também naquela criogenia. Tomara que ele volte mesmo pra tentar acabar com toda essa palhaçada lá na Disney, que estão indo pra porra lá, sacanagem. Rapaz, os netos dele, tudo comunista, descarado. Se o Disney voltasse, rapaz, ele é moralizável, bicho, na moral, viu? Inclusive os desenhos que eu boto pras crianças aqui, meu sobrinho, minha filha, é só Disney antes da década de 60. Depois da década de 60, não dá, velho. É tudo porcaria, né? Porra. É outra Posso década. mudar um pouco no Agora, assunto? Posso voltar um pouco no assunto das fases de adoção e o que está Tá, acontecendo é do agora em Barry. El Salvador? Sim. Inclusive, pra quem Cara. quiser procurar mais sobre a fase, são as 5 fases de Barry Siebert. Lá, aquele cara lá da Grayscale. Inclusive, a população brasileira espera que o Bonobo, né, que é a putinha do PT, agora no dia 7, vai fazer a revolução aqui no Brasil, que vai limpar o STF. O Pronto, menino lá, ganhamos agora o curiosidade do que banimento a já gente no YouTube. limpou Já o vai STF cair o dele. vídeo do ar já. Valeu, Por quê? pessoal. Por quê, porra? Eu chamo. Brincadeira, pode falar. A esquerda não é contra a putinha do PT? A esquerda não é contra o Bonobo? Então, vai prestigiar esse vídeo aqui ou não? A esquerda não é Nossa, contra vai subir agora, não como vai? é que chama? Vai subir, eles vão bombar. O MBL, esses caras não estão gastando dinheiro retado agora pra desmoralizar, chamar Bolsonaro de covarde, de não ver o que ele realmente é, né? O maior covarde, traidor dos 500 anos. Mas, inclusive, Reich defende pra caralho o vagabundo. Mas voltando, o cara, nos últimos 10 dias, ele botou mais 3 petistas no TCU em tribunais. Imagina os caras achando que ele vai dar um golpe, vai limpar o Brasil dia 7. A revolução que vai ter no dia 7. Aí é El Salvador. O presidente de El Salvador tem 6 anos menos do que eu e limpou o STF de lá. Ele fechou com os vagabundos lá, de como é o nome das gangues, e os caras foram pra votação lá no Senado. Sentou, imagine sentar Fernandinho Beiramar na frente lá de Renan Calheiros desses caras e ficar olhando pra ele se ele votar igual, não? Fechou lá, como é o nome? Matrucha, como é o nome das gangues lá? Caiu metade a mortalidade. Olha que fechou. Limpou o STF, tirou os vagabundos do Supremo lá. Imagine se um menino de 30 e poucos anos consegue. Como é que um coronel, sei lá, um capitão não vai fazer? Porque tá desmoralizado, não vai fazer nada, né, bicho? A revolução que a gente vai ter no dia 7 é o Salvador, porque Salvador limpou o Supremo Tribunal como o Brasil não limpou, né? Peraí, mas você acha que é uma... Minha pergunta é a seguinte, sobre a fase 4, antes do Michael Saylor, já tinham outras empresas que tinham, de alguma forma, comprado um pouco de BTC, certo? Adquirido bitcoins. E só a maioria delas, empresas do próprio ecossistema. Não importa. Foram empresas. Eu vou falar, é uma introdução à fase 4. Mas me parece que com a entrada do Michael Saylor, realmente aí é um momento de inflexão nessa fase. Alguém que não só entrou com uma grande quantidade... Alavancando, enfiando. Como começou força. alavancando, e também alguém com uma grande capacidade de vocalizar, de se posicionar, de se expressar, de explicar. Então acho que ele, de certa forma, serviu como esse ponto de virada e de entrada realmente na fase 4. Ponto. Na fase 5... a gente teve aí El Salvador. E aí minha pergunta é, você acha que El Salvador e o Nayib Bukele, ele representa ou tem o potencial para ser alguém similar ao que foi Michael Saylor para a fase do institucional?
Ou o que você acha que é? Qual você acha que é a estratégia dele? Você acha que ele realmente tem tá usando isso como uma ferramenta para negociar com o FMI, com os Estados Unidos? É um teste, é algo. Qual que você acha que é o plano dele? Especulando sobre isso. A fase 5, pelo menos que eu entendi, né, do artigo lá de 2012 do cara lá que fez inclusive o acordo lá do Segwit, como é o nome do cara? Como é que se pronuncia o nome do cara lá das fases? Isso. Pelo que eu entendi, a fase 5 é quando os governos disputam para adquirir BTC. Se ele vai adotar a BTC como moeda ou não, isso é relevante para a fase 5. A fase 5 ainda não começou. A fase 5 vai começar quando os governos começarem a acumular BTC, como o Saylor está fazendo. O presidente lá, o Bukele... Mas ele não tá adquirindo 150 milhões de BTC? Não. Tá só com uma promessa até agora. Pode acumular até 120 milhões de tributados. Não entendeu o que eu estou dizendo? Ele não vai adquirir 150 milhões de dólares em BTC. Ele vai aceitar como tributo e o trust tem as regras que eu não cheguei a ler lá, mas que pode ter até 120 milhões de Bitcoin em caixa. É um trust pelo menos que eu entendi, que é para gerir a grana que seja tributada. Ele vai tributar em BTC se ele aceitar Bitcoin como tributo? Você entendeu o que eu disse, Ivan? Ele não vai aceitar Bitcoin como tributo ou não? Por exemplo, Tsug lá na Suíça, né, Tsug, que chama lá o Crypto Valley, eles aceitam Bitcoin como tributo há 3 anos. Só que eles têm um regulamento lá que o negócio vai direto pro gateway, ele recebe na moeda suíça. Ele não tem Bitcoin em caixa. Se você fosse argumentar que o Estado receber Bitcoin como moeda fosse a fase 5 era Tsug aceitando, inclusive, que você pagasse em Bitcoin a sua residência sem pagar imposto de renda nunca mais. Eles não fazem um cálculo lá pra você pagar o lump sum e depois você nunca... Nem herança, seus filhos não tem que pagar nada. Não tem um negócio desse lá, tem uns 3 ou 4 anos já? Sim, não entramos na fase 5, mas qual a estratégia? Estamos na pré-fase 5. O que você acha que são os planos do Nayib Bukele? O que você acha que ele está planejando? Qual a estratégia dele? Como a minha estratégia dele é mesma de todas as pessoas do mundo, maximizar a satisfação e de todos os políticos, aumentar a riqueza dele e a popularidade dele. Se você é um político em um país que não tem emissão de moeda própria, a sua perda adotando Bitcoin é quase zero, você só está incomodando os vagabundos sindicalistas de banco, não é isso? É meia dúzia que você tá... O principal cabeça lá do protesto tinha 600 seguidores no Twitter, um merda, não é isso? Tipo assim, pelo amor de Deus. E daqui a 2 ou 3 anos, quem não mexer no Bitcoin vai ser eternamente grato a ele, né? Ou ele tá recebendo $200 de presente de Bitcoin. O cara que for lá... Porque ele tem um timing impecável, né? Porque se ele tivesse feito isso no fim desse bull market... Aí ele tava fudido, exatamente. O ideal era ter feito isso no passado. Agora ele já tava... Mas tanto ele quanto o Saylor, viu, Renato? Mas tanto ele quanto o Saylor tem uma característica muito peculiar de pessoas que são bastante ambiciosas. O Saylor mesmo... Sim. Na época que o pessoal falava que as ações da Apple não iriam valer nada e apostou com tudo, essa característica peculiar de ambição, de almejar o ir para frente, é isso aí que fez tanto ele quanto o Saylor alavancarem, né, apostar. Mas eu acho que o conhecimento... O Saylor já era bilionário. E o conhecimento do Saylor é muito superior. Eu acho que talvez na ambição eles possam ser comparáveis, mas no conhecimento não, nem na capacidade. Mas o Saylor tem idade pra ser pai do cara, velho. Não, mas desde a eleição do cara lá, ele já fazia bastante barulho lá. Tanto é que lá, quando teve nas últimas eleições, o pessoal já dizia que é o presidente que se comunica pelo Twitter, que estava movimentando lá. Bem antes de tudo isso aí, o Bukele, ele já fazia... Esse cara tem 30 e poucos anos, pô. O Saylor tem idade pra ser pai dele. A gente não precisa comparar. Em vários aspectos. Inteligência, o Saylor tem uns 30 pontos mais. Em patrimônio, o Saylor tem 1000 vezes mais. Mas em tudo, ele é moralmente superior, financeiramente superior, tudo, a formação dele. São caras que não tem como comparar. Mas também você não vai comparar um cara de 30 e poucos anos com um cara que tem idade pra ser pai dele, né? E a questão é essa. O Bukele, ele tá usando o Bitcoin de maneira instrumental. E o Saylor não, o Saylor já era rico, ele tá arriscando a reputação dele, a posição dele, o patrimônio dele, ele tá apostando a vida dele nesse negócio. É como os pais fundadores lá. Os pais fundadores dos Estados Unidos, eles sabiam que a punição era ele morrer e a família dele perder o patrimônio, a reputação e tudo. E mesmo assim eles foram lá e meteram o nomezinho no papel. É isso que o Saylor tá fazendo, ele tá sendo homem, como os pais fundadores foram. Botando um cara que tem tudo, que não precisava arriscar nada, e mesmo assim tá colocando porque é imperativo moral fazer, né? E questão do Bukele, da mesma forma que foi uma novidade de utilizar o Twitter como ferramenta, que nenhum político lá em Salvador utilizava, ele está utilizando o Bitcoin como uma ferramenta também. E os partidos lá em El Salvador,
É como se fosse o PSDB e o PT aqui se alternavam no poder desde sempre, no esquema das tesouras. Ele quebrou o negócio. Ele acabou com tudo, ele foi fazer o acordo logo. O cara foi fazer um acordo com os vagabundos mesmo, com a gangue. Como se um cara aqui fosse negociar com o Fernandinho Beiramar. Esses caras, como é que chama? Em vez de negociar com o Disseu e com esse pessoal, com o Fernando Henrique. O cara realmente quebrou o jogo. Toda a América Latina, né? O cara quebrou o jogo. Ele foi lá na fonte real de poder, no exército dos vagabundos, né? E qual é a tua perspectiva sobre a reação do FMI, por exemplo, a esse posicionamento do Nayib Bukele em El Salvador? A reação é essa que está escrita no livro. Eles vão ampliar passaporte vacinal. Eles vão ampliar câmeras. Vai ter mais câmera do que gente no mundo inteiro em poucos anos, como é na China. Eles vão tentar gravar tudo que a gente falar. Vão tentar gravar o que a gente vê com o wearable, com tudo isso. Vão ter vários países aí, como já foi tentado no Brasil, legalizar a obrigatoriedade de logar para acessar a internet, botar na cadeia se você acessar a internet sem colocar a sua carinha lá, com reconhecimento facial e tudo. Eles vão avançar no totalitarismo, é inevitável. A perda de poder vai fazer com que eles usem mais violência, e o uso de violência, o uso de qualquer poder, o destrói. Desculpa, Renato, mas você está falando de a gente está desenhando um cenário. Eu estava falando mais especificamente desse texto que saiu, desse cara que trabalha no FMI. O FMI vai apoiar ou não vai a destruição de moedas alodiais? O FMI vai ou não começar a apoiar mais e mais a destruição de moedas alodiais? O FMI, olha lá, olha quantas publicações ele tinha de CBDC nos últimos 12 meses e nos 12 meses anteriores. Eles vão pregar cada vez mais CBDC, eles vão pregar cada vez mais passaporte vacinal. Você não vê a FMI falando a merda de negócio de pandemia. Agora, o que eles têm a ver de pandemia, porra? Como é o nome do órgão lá de saúde, tá querendo fazer congelamento de aluguel nos Estados Unidos? Os caras, pra eles, agora não tem mais limite de poder, a ilegalidade é absoluta. Os caras estão indo pra tudo ou nada, né? E da questão do CBDC, já dá um artigo já desde 2013, já, os artigos sobre o CBDC do FMI, que até o próprio URGS tinha feito um levantamento escrito sobre isso. A parte da psicologia, que estuda os comunistas, que estuda os vagabundos, chama ponerologia política, de Lobachevsky. A gente, inclusive, já conversou sobre esse livro aqui. Ele mostra, é um estudo o cara é psiquiatra, tem vários psiquiatras que estudam, isso é uma área da psiquiatria. A psique de um comunista não é uma pessoa normal, porra. Inclusive, ele demonstra que, sistematicamente, em vários países estudados, tem entre 4% e 7% de psicopatas mesmo, de comunista, psicopata ponerológico, e tem aí entre 23% e 30% de histéricos, porra. Isso é a taxa normal. Tem 37% em qualquer população de pessoas extremamente vulneráveis a votar nessas merdas. E muito mais na hora que você dá poder político à criança mental. Por que o governo não permite você ter uma arma até 25 anos e quer que você vote com 16? Porra, porque eles querem que com mais criança mental possível vote e manter você criança mental para sempre. É esse tipo de discussão que a gente tem no livro. Eu acho que imediatamente o FMI vai estimular a CBDC, vai estimular a proibição e restrição de moedas alodiais, de moeda física, de ouro, de prata, de Bitcoin, da porra toda. E fake news, que inclusive o Trump que inventou essa expressão e foi adotada pela esquerda. E o combate de fake news vai começar com a restrição de acesso à internet. Vai ser crime você acessar a internet sem logar, em pouco tempo. Não vai ter mais moeda física, o governo vai ter controle total de todas as transações. E aí eu quero ver como é que a boca de fumo, você vai aceitar o Pix na boca de fumo? Você acha que o jogo do bicho vai aceitar o Pix? Esses caras precisam, é por isso que eu digo que é urgente. Inclusive no livro a gente fala da infraestrutura básica de cada era. A infraestrutura básica dessa era, na minha opinião, para responder a essa ameaça da FMI, são reais, dólares e índices e commodities sintéticas geradas através de Bitcoin colateralizado para a gente resolver o problema dos mercados negros e cinzas, que eu já falei com o Becas, não é isso, Becas? E o que eles querem manter aí. O quê? E o que eles querem manter é praticamente o que a França faz lá com os países africanos, né, que é manter a colonização financeira. E porque muito antes da lei ser aprovada, eles já estavam ameaçando, porque El Salvador já devia a eles 1 bilhão dos empréstimos que eles tinham pego com o FMI, e eles já estavam começando a soltar pequenas notas. Não façam isso, não façam isso. E aí o que eles vão começar a fazer agora é ameaçar, até chegar ao ponto que eles vão partir por tudo ou nada. A questão é que a teoria dos jogos, ela deixa muito alta em qualquer tipo de cartel. O retorno a quem fuleirar no cartel é muito alto. Se você viver num ambiente de legalidade, que o cartel não tem como retaliar violentamente contra nenhuma das partes, o cartel ele funciona, ele não funciona. Porque vai ter que vai ter um estímulo muito grande de fuleirar e quebrar os outros. Vamos ver agora se existe um ambiente de legalidade ou não no resto do mundo. Porque você pagar pra matar um cara que tá fechado com as gangues locais é bem mais caro, né? Vai ser muito difícil eles arranjarem um Adélio lá em El Salvador. Eu acho que esse cara vai segurar a barra e a população vai glorificar ele.
E não vai ser de uma hora para outra. Quando o Bitcoin cair, vai ser. É porque a gente está numa fase. Quando a gente entra no ano pós-halving, normalmente, o pessoal, todo mundo fica achando que tá milionário e tal, diminui o nível de empreendedorismo e tal, o pessoal só quer saber de cocaína, de garoto de programa, de casar, de ter filho, não sei o que lá, de comprar casa nova, barco. Mas quando o Bitcoin cai de novo, a galera volta a trabalhar e fazer o trabalho de base. Esses efeitos de gente morar em El Salvador não vai acontecer de imediato, né? Empresas se deslocarem para lá, isso é um processo de anos. Se esses caras segurarem, mantiverem mais 2, 3 anos, El Salvador vai mudar absurdamente. A criminalidade lá, o número de mortos por negócio, já caiu a metade. Por quê? Porque esse cara tá fechado com os bandidos. O que gera mortalidade não é aumento de criminalidade, é a disputa entre vagabundos. Se você entrar numa área que é controlada por um vagabundo, não tem nem gritaria. O cara não dá um tapa na mulher, porque se der, o vagabundo ele vai pro tribunal do crime, né? A mulher não corneia o cara, não bota o vagabundo, o Ricardão dentro da casa dela. Vai ter porrada, talaricagem, não é isso? Quando o crime domina, como em Cuba, como na Coreia do Norte, a criminalidade é baixíssima. O que explode a violência é quando tem várias organizações criminosas disputando entre si quem é que vai dominar, né? Você acha o quê? Você acha que outros países vão seguir o exemplo de Bukele? Como é que chama? Pronuncia o nome do cara corretamente? Nayib Bukele. O que Cuba tá fazendo, que eu ouvi dizer esses dias? Parece que eles vão também, né? Eles normatizaram o envio de recursos por Bitcoin. Eu não li a norma, mas provavelmente deve ser alguma norma para garantir a arrecadação desse negócio. Não deve ser, tá liberado, instala o aplicativo que vocês quiserem, né? Até na União Soviética tinha parte capitalista, né? Que os caras deixavam rolar. Senão os caras quebram, né? Precisa ter Todo mundo queria dólar, né? Todo mundo queria dólar na União Soviética. Os caras vão ter uma fonte de receita maravilhosa se eles abrirem isso mesmo. Se Cuba arrecadar em Bitcoin, não usar gateway para transformar isso em dólar, isso aí é mais início da fase 5 do que Tsug ou El Salvador. Concordo. Acho que é um passo, né? Agora, é um passo para chegar nisso. Eu acho difícil. Se Bukele, para ele, o Bitcoin é coisa instrumental, não é um imperativo moral. Imagine a escória lá de Cuba, né? Porque lugares como Cuba, o gordinho lá da Coreia do Norte podia ser 200 Bitcoin é um recurso para quem não tem recurso, afinal, né? Também. Exatamente. O cara que já tá ganhando, ele não tem o que ganhar mudando o jogo. É aquela história lá porque os IUPs não vão aceitar o Bitcoin. Um juiz, um cara que ganha 50, 100 mil reais, um marajá, não precisa de Bitcoin. Ele não consegue entender o Bitcoin. Diz, não, mas as coisas funcionam para mim. O ministério, o promotor, ele não consegue entender, ele não consegue aceitar o Bitcoin. Diz, não, mas o real já funciona, já tem um retorno positivo, né? Sim. O pessoal não... É o privilégio financeiro, né? Aquela história do cara vive privilégio, ele não consegue entender... Não, falso privilégio financeiro. E mesmo um empresário, né, um empreendedor, né, isso é um trabalho público, né? Você está falando que é salário garantido, cara, mas o empreendedor entende, né, que o cara precisa ter uma reserva dessa porra aí. Hoje em dia, eu acho que qualquer bom empreendedor entende, espero que fique quieto. E se entende, é bom que fique quieto também, né? Se entende mesmo, fica quieto, na real. Pra ser sincero. Ou seja, se entende mesmo, o cara só tem e fica quieto. Agora, quando colapsou o Afeganistão, o cara saiu carregando... Ele levou para o aeroporto 7 carros fortes e só carregou 3. Deixou o resto para trás. Os talibãs lá ficaram com dólar, com ouro, com a porra toda, né? Esses caras não sabiam, não conheciam o Bitcoin, né? Até nisso você vê. O cara roubou não sei quantos helicópteros, avião, não sei o que lá, e não conseguiu carregar o dinheiro, né? Imagine se esse cara entendesse Bitcoin, né? Tipo assim, a questão também é a seguinte. Esse é um dos motivos que eu acho que o ouro vai passar por uma demonetização violenta nos próximos anos. A primeira coisa que os estados vendem quando eles colapsam são os bens mais líquidos. E os estados têm muito ouro e o bem mais líquido que eles têm, além de dólar, é ouro. O que aconteceu? Hoje em dia a Venezuela ganha mais de ouro do que de droga. Ele está exportando avião carregado de ouro 2, 3 vezes na semana. O que aconteceu com o ouro da Líbia? O que aconteceu com o ouro da Síria? O que aconteceu com o ouro em todos esses lugares físicos que eles tinham lá? A primeira coisa, quando o estado colapsa, o ouro eles gastam com militar ou é saqueado, né? Cara, achei esse texto aí que publicaram da FMI, tem vários foods já conhecidos, mas tem um que achei interessante como eles colocaram, eu vou ler aqui para vocês para ver se de repente gera um debate ou não, sei lá, façam o que vocês quiserem com isso, mas numa parte do texto que o cara escreveu, o nome dele, Tobias Adrian,
Prosseguir com cautela é o título dessa parte, né? E aí ele escreve o seguinte: o custo mais direto da adoção generalizada de um criptoativo como Bitcoin é a estabilidade macroeconômica. Se os bens e serviços tivessem seus preços fixados em uma moeda real e um criptoativo, famílias e empresas dedicariam tempo e recursos consideráveis a escolher qual tipo de moeda manter, em vez de se envolverem em atividades produtivas. Ou seja, ele quer dizer que famílias ficariam ali, produtos, serviços supostamente tivessem sido sendo precificados em Bitcoin e em uma moeda fiat, que as pessoas iam ficar perdendo tanto tempo e avaliando qual usar, que ninguém ia produzir mais nada. A questão, Ivan, é o seguinte. Inclusive, esse cara, ele até deixa isso bem claro no Rational Mail, esse Raul Tomás, ele deixa claro que as crianças mentais, e a maioria das mulheres, eles vivem em um paradigma da escassez. As pessoas que são empresárias, as pessoas que geram riqueza no mundo, os produtores, eles vivem num paradigma da abundância. Você entende que mesmo seu inimigo, ele gera alguma riqueza. Ele é um cara capaz de fazer alguma coisa útil. Se ele trabalha, se ele gera algum serviço e tal, se você está matando o cara, você está destruindo alguma riqueza. A maioria das pessoas que são bandidos, são vagabundos, eles ainda vivem naquela mentalidade de 1.000, de 2.000 anos atrás, que só se obtém riqueza matando alguém, escravizando alguém, tomando de alguém, não é isso? A mentalidade da escassez. Isso aí é uma frase que demonstra a mentalidade da escassez. Nós vivemos em juro negativo. Se você fizer uma poupança, deixar de perder dinheiro, isso é uma atividade produtiva, sim ou não? Se o cara parado em Fiat está tomando na bunda 20%, 30% ao ano, e você consegue não perder, isso é uma atividade produtiva ou não é? E ele está dizendo que não é. Ou seja, o cara não entende que a gente vive num ambiente de juro negativo, ou ele quer ignorar isso e está como é que chama? Afirmando que não, bote seu dinheiro no banco que você vai ganhar dinheiro. Assim, como se a pessoa... Os três fatores que fazem... Como se a pessoa segurando aquele currency, né? Aquela... Que não é nem moeda, né? Como é que chama? Dinheiro, esse dinheiro. Não é dinheiro. Sei lá. É moeda. Moeda não é dinheiro, moeda. isso. Quem tá segurando esse dinheiro, ela tem já que se preocupar pra caralho. E tá ocupada em... Eu vou investir no quê? Onde eu colocar esse dinheiro? Exato. Porque senão ele vai... Já tá preocupada. É uma ilusão falar que o Bitcoin agora é uma opção. Não, já tem imóvel, tem bolsa e o escambau. Perfeito. Parte da ineficiência da sociedade que não está contabilizada no sistema, né? Ivan, lembra que eu falei aqui uma vez que Cuba é o país mais velho das Américas, que vai ser o Brasil daqui a 30 anos? Se o cara da Coreia do Norte, se o cara de Cuba desse 10% mais de liberdade às pessoas, ele ia ser 30 vezes mais rico. O cara da Coreia do Norte de Cuba, o ditador, o dono do país, podia ser muito mais rico, mas aumentou o risco dele ser derrubado. O cara que tá na fila do pão, que tá comendo soja lá e tal, tem muito menos chance de derrubar ele do que um cara que tivesse dinheiro pra comprar um barco, de acessar mais a internet e tal. Esses caras não querem dinheiro. Se eles maximizassem dinheiro, eles davam mais liberdade aos escravos. Eles não querem, eles querem poder absoluto, como esses caras do FMI. As três coisas que fazem uma pessoa, uma família, uma empresa, um país gerarem mais riqueza é aumentar o número de pessoas, que eles dizem pra você não ter filho, pra botar sua filha pra estudar até 40 anos e tal, quando ela vai estar infértil, não é isso? Poupança, dizem, não, poupança não gera... Essa frase que você falou afirma que poupança não gera riqueza. Investimento em poupança é o fator fundamental da riqueza. Imagine você nu em uma ilha deserta. Agora imagine você numa ilha deserta com arma de fogo, com vara de pescar, com camping, com iate, com veleiro. Você tá bem pra caralho. A diferença é se você tinha recursos ou não pra ter feito um multiplicador de produtividade. Poupança e investimento é multiplicador de produtividade. Ter filho, aumentar o número de pessoas é multiplicador de produtividade. Você desenvolver tecnologias novas é multiplicador de produtividade. São essas coisas que aumentam a riqueza. E é exatamente isso que eles querem combater. Por que eles querem combater isso? Porque eles caras não querem que você seja rico. A questão que tem na contracapa do livro é essa. A maioria das pessoas acredita numa teoria chamada teoria do bem comum, que os vagabundos eleitos agem em bem comum. Você acha que algum vagabundo eleito age o bem comum? Você acha que Dilma, você acha que Dória quer que seu filho seja rico, independente, inteligente? Ou quer que ele seja burro, submisso e dependente? O que ele quer? Quem é que manda na educação dele? É ele ou você? A questão é exatamente essa. O livro dá uma sacudida no cara pra dizer, olha, não tem negócio de bem comum, não. Bem comum, a minha pica. Não existe negócio de bem comum, não é isso? O que existe é o interesse privado. Se o interesse particular dele seja maximizar e melhorar a vida de seu filho, ele vai melhorar. E se for de destruir você, ele vai destruir.
E os valores do FMI hoje, eles estão trabalhando eles estão submissos à infiltração e subversão de nossa sociedade. Essa preocupação verde de ECG, não sei o que lá, isso não é espontâneo, isso é fabricado. Isso veio desde a época da União Soviética. A União Soviética precisava que a Europa discriminasse radiação e usina atômica para vender a merda do gás dele. Para hoje a Alemanha tá de 4, a Rússia como tá. Todas essas pautas, elas foram financiadas, inclusive tem toda a literatura de inteligência, de desinformação, de como é que isso foi tudo pensado na década de 20, 30, 40. É porque as pessoas não concebem que o comunismo internacional sendo financiado... Tipo assim, quando é que teve a coluna Prestes no Brasil? Foi em que década? O comunista já matava gente no Brasil na década de 20, financiado pela União Soviética. Eles têm 100 anos subvertendo, infiltrando, matando pessoas dentro da administração pública. É isso. As coisas não são espontâneas. Existe uma engenharia social muito pesada por detrás dessas coisas. Inclusive, eles não querem desenvolveram dinheiro. A explicação é essa. Eles querem poder absoluto. É exatamente por isso que eles estão dizendo que você não tem Bitcoin. De forma literária, né, como a teoria da subversão, quiser pesquisar aí, que primeiro tem a etapa da desmoralização da sociedade, depois vem da etapa da desestabilização do sistema, depois a etapa da crise, para depois eles virem com a etapa de normalização, que é quando o ambiente vai estar um ambiente perfeito para que eles possam implementar cada vez mais ainda a sua agenda. Parasitar, né? com maior eficiência. Sim. Existe literatura sobre isso aí. Os caras são muito inteligentes por mal nesse caso, né? Inclusive, existe também no nítido, livro... Né, que a gente já tinha mencionado A gente já tinha mencionado ano passado antes, mas agora tem uma literatura sistemática de médicos, de instituições, a lista lá dos 14 mil doutores, pós-doutores, dizendo que o lockdown nunca teve nenhum tipo de benefício, nem financeiro, nem médico, que não tem nenhum fundamento, nem teórico, nem empírico, que as focinheiras de pano fazem mal à saúde, são insalubres e aumentam a infecção, que 80% da galera que pega através de fomites. Tem tudo isso na edição nova, mostrando que esse processo aí, que eu não posso dizer o nome, né? Isso, senão vocês vão ser pesadamente demonetizados, foi um ataque em vários níveis. Isso foi um ataque. Não, pode falar o que você quiser, não tem censura. Tá apagada a monetização deste vídeo. Exatamente. Já paguei para nem dar problema. Renato, aí um cara que pensa que você é pró-Bolsonaro. Fazem um comentário rápido só para ele ficar tranquilo. Eu botei dinheiro. Eu botei dinheiro na campanha de Bolsonaro. Eu saí candidato a deputado só para ajudar. Eu botei 10 mil e poucos reais e botei quase 4 mil votos aqui na Bahia. A Bahia é 80% petista. O governador petista botou 80% de voto, sendo o estado que mais morria gente. Morre mais gente aqui do que Rio e São Paulo junto, bicho. Não é proporcional, não, é absoluto. A nossa população é muito menor. Tipo assim, mesmo assim, o cara ainda ganha com 80%. Eu saí na rua, tomei grito, ameaça de morte, respondi processo. Até hoje sou réu criminal. Tipo assim, eu ajudei a botar Bolsonaro no poder porque era um imperativo moral dar uma chance a alguém que há 10 anos defendia armamento, que há 10 anos denunciava kit gay, subversão. Ele tinha algum legado. A questão é que Bolsonaro, ganhando a eleição, ele passou a não ter nenhum ato de homem. Ele só indicou esses 37% de histéricos e psicopatas ponerológicos. Todas as pessoas em cargos relevantes do governo Bolsonaro, eles são, consciente ou inconscientemente, agentes chineses. Por exemplo, Paulo Guedes foi apresentado a Bolsonaro por Winston Ling, que é um cara que publicamente diz que a China não é ditadura e não é comunista. Imagina um negócio desse, que inclusive é o maior divulgador no Brasil do negócio que Reicher adora, que é Ayn Rand, não é isso? Eu comecei a ter eu adorava a Ayn Rand, só que quando esses caras começaram a divulgar muito isso, eu digo, rapaz, se um cara desse tá usando grana pra ficar divulgando isso, tem alguma coisa de muito errada nesse negócio, pelo menos ele pode ser utilizado pra alguma finalidade errada. Tô dando um exemplo, são vários. Por exemplo, o Levi, que estava no jantar de Cabral em Paris, que frequentou a casa de Dilma no Natal, ele indicou. Franco, que foi ele não, até o segundo turno, fez o programa do Novo, ele está até hoje presidente do Conselho de Administração do BNDES, ele escolhe quem vai receber dinheiro. O principal operador do Mensalão botou o Genro, porra, pra ser presidente da Caixa até hoje. Tipo assim, todas as indicações relevantes, ou de comunistas, ou de pessoas que são comprovadamente bandidos. Tipo assim, pelo amor de Deus, né? Os Enems aí... mas por que você acha que ele mudou tanto? Por que você acha que o Bolsonaro mudou tanto? Ou simplesmente é impossível fazer alguma coisa? Ele não mudou hora nenhuma. Ele continua acreditando nas mesmas coisas que ele acreditava. Ele acredita em legalidade, ele acredita em Estado democrático de direito, ele acredita no mito do bem comum, que é o principal objetivo do livro, desfazer isso da cabeça das pessoas, que os servidores públicos não defendem o interesse próprio deles. Ele, inclusive, tenta não defender o interesse próprio dele, e com isso ele vai destruir a si mesmo, a família dele e o país.
O próprio professor Olavo Lembra que a gente explicou conversou né? sobre o interesse público, Entendi. interesse privado aqui? É isso, a explicação é essa. Tipo assim, existe também a questão de que César contratou um escravo que dissesse a cada 10 minutos: você não é Deus, você é só um homem. Você lembra dessa conversa, Raicha? Não. Júlio César tinha um escravo que a cada 10 minutos, a única Não lembro da função dele era conversa, mas dizer: César, você não. Ele foi deificado depois de morto. Mas ele que dissesse a ele a cada 10 minutos: você não é Deus, você é só um homem. Bolsonaro esqueceu isso. Ele só se cerca de pessoas que dizem que ele é Deus, qualquer merda que ele diz é certo. Quando é que você se cerca de bajuladores, a tendência, o negócio da bolha, é que o eco faça você ir cada vez mais para o que você está fazendo. Ele começou indicando um comunista de baixo nível, agora está como só petista e pessoalista, né? Então, mas você não acha que isso aconteceria com qualquer um? Se aconteceu Não, com esse cara. Aconteceu com o Bukele? Bukele limpou ou não limpou? O Peru limpou ou não limpou? A menina é muito claro. Na Bolívia, a menina que deu uma limpadinha, ela limpou alguns vagabundos do executivo, tirou 2 ou 3 Tá, e você acha que alguém tem o potencial resto. de não ser viadinho, que nem o Bolsonaro? Ela já tentou se matar 2 vezes de tanto tortura que ela tá sofrendo na cadeia, não é essa menina da Bolívia? Como é o nome dela? Foi presidente lá há 2 meses. Como é o nome Foi da menina? suicidada? Ela tentou, ela falou: eu prefiro morrer, eu não tô aguentando. E eu espero sinceramente que Bolsonaro receba o que ele merece. Eu não sei o que é, né? Deus que deve saber, mas eu espero que ele receba o que ele merece, que ele pague pelos pecados dele e tal. Agora, não, Raicha, até os vagabundos que ele colocou lá poderiam ter agido como homem. Alexandre o Grande sabia, há 2.600 anos atrás, que você não deve temer 100 leões liderados por uma cadela, mas você deve temer um leão, 100 cadelas lideradas por um leão. Você já ouviu isso? Você já ouviu essa frase? Isso é muito comum, a Espanha se diz isso demais. Você não deve... 100 leões com a cadela na frente, você dá uma bicuda, um grito na cadela e vai tudo atrás da cadela. O comandante define a tropa, o comandante define o comportamento da tropa. Se ele se comportasse como homem, os caras que estão abaixo iam ter que se comportar como homem. Se ele se comporta como guerra, né? Mas você acha que existe alguém capaz de ser esse homem? Qualquer pessoa que tivesse interesse pessoal, isso. Se Bolsonaro tivesse feito 1% do que ele disse que ia fazer, ele teria limpado o Brasil. Hoje, por exemplo, na minha opinião, isso não é mais possível. Com Biden no poder, isso não é mais possível. Porque os Estados Unidos, mesmo desmoralizados, ainda tem uma influência absurda por fora do pano, de inteligência e tal, até só dando informação. O Biden veio pessoalmente para entregar o HD a Dilma, de todas as pessoas que tinham que se fuder. A comissão da mentira foi uma ideia de Biden, dos Estados Unidos. Ele veio pessoalmente para entregar o HD na mão de Dilma, dizer: olha essas famílias que estão aqui, que se opuseram ao comunismo nos últimos 50 anos têm que ser destruídas. E esses vagabundos aqui que são leais a gente têm que receber dinheiro. Tipo assim, Biden não mandou por e-mail, não. Ele veio entregar pessoalmente na mão da mulher. E esse é Biden, quando ele era vice de Obama. Imagine, bicho. Imagine o que não está sendo feito em alto nível agora com o cara presidente. Imagine. Eu acho que o papo tá maravilhoso, mas precisamos encerrar. Vamos encerrar com Bitcoin? Chega de política. Sim, senhor. Qual... O política tem um esquema, vocês viram, falando em político, tem o cara do Canadá, que agora anunciou, parece, eu tava planejando. Trudeau. Trudeau, que se você não se vacinar ou não usar e não instalar o app, congelar a sua conta bancária. Não, e criança, ele quer que criança em idade escolar, a partir dos 5 anos, se vacine, né? Com uma vacina experimental, violando inclusive o Código de Nuremberg. Eles são criminosos contra a humanidade. Como é que você está dando uma vacina? Nenhuma vacina nunca foi aplicada em massa, com menos de 5 anos de desenvolvimento. A única que foi da dengue e matou mais gente do que salvou. Imagina se esse negócio tem um efeito colateral de longo prazo. Você tá louco, porra? Esses caras são criminosos contra a humanidade, né? Uma coisa antes de terminarmos. Há algum desconto aí para o pessoal? Algum cupom? Alan, veja aí. Tá todo mundo pedindo. Aí? Vou ver na Amazon ainda. Darei uma olhada na Amazon. Primeiro tem que esperar só eles fazerem a atualização lá no sistema lá, que aí eu posso, pelo menos um mês de desconto pro pessoal lá. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Que bom receber vocês. Alan, Renatão. Pô, não queria que acabasse, meu. Tava muito legal. Eu também não, mas a gente tem uma gravação agora, a gente vai falar com o André Neves aí sobre Lightning, se quiserem participar também. A gente tem que gravar e a gente tem que encerrar esse programa. Nada. A gente vai pra segunda... Como é que fala? Segunda hora. Segunda hora. Segundo round. Segundo round. Isso é melhor.
Então é isso. Obrigado. Obrigadão, pessoal. Obrigado. Sempre um prazer, sempre muito Beijo bom falar com integral. Se eu vocês. falei alguma coisa que ofendeu alguém aí, Não, é sempre interessante. nossa, Cara, honra. você é um gênio. Obrigado, vocês dois. Valeu, valeu. Vamos ler esse livro abraço. aí, cara. Eu tô Obrigado, empolgado. hein? Quero ver agora. Até semana que vem deve estar atualizado. Pô, e parabéns pela nova versão, Cara, hein? Parabéns Valeu. pra vocês. Pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito bom. Parabéns. Irado. Aquele Oh abraço. yeah, até. Até a próxima. Valeu, pessoal. Come on, huddlers, gather around. There's a new sheriff in town. Banks are on the run from BTC. So hide your children, hide your wives. Wall Street crews catching knives. Everyone wants a piece, including me. Well, there are those who've come around, try to take the whole thing down, controlling what Satoshi gave for free. So ask your questions, tell your lies, and throw it on an open diamond. Cross whatever border that you please. Then the lightning flashed before my eyes, fell down the rabbit hole and saw through the disguises. I saw the banks, then the banks saw me. This is a game of sovereignty. This is a gift from Satoshi. Stack your bags, crack a beer. We're entering a new frontier with something that the institutions hate. The governments, they can't do shit. Big bad banks are sick of it. There's nothing they can do to regulate. Cause it's peer-to-peer, decentralized through proof of work. They cannot lie, finite supply that they cannot inflate. So come on down and bring your friends. Throw all your garbage fiat in and get some before it is too late. And then the lightning flashed before my eyes, fell down the rabbit hole and saw through the disguises. I saw the banks, then the banks saw me. This is a game of sovereignty. This is a gift from Satoshi. Keep your keys, keep them safe, don't keep them on a big exchange or you'll get gotch like 2014. You can trust but verify, don't show those keys to pry, you're not